Muito bem, nosso podcast Conversa Séria aqui pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira, também pelo nosso portal NE1. Um grande abraço a todo mundo, nosso bom dia. Estamos aqui com João Rafael de Aguiar e com Luan Pontes. Seu João, bom dia, bem-vindo aqui ao Conversa Séria. Bom dia, Fernando, bom dia, Dani, bom dia, Luan, nosso convidado especial de hoje. Dizer que é com alegria e satisfação que nós estamos aqui para gravar mais um podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, tanto pela Rádio Cultura quanto pela Rádio Rural FM de Guarabira. E também fica permanente no Instagram e no portal NE1 Notícia. É um costume que já tem de todos os internautas, a maioria dos ouvintes, participarem e ouvir esse programa. Então eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos ouvintes que costumeiramente estão ouvindo. Eu recebo muita solicitação com relação a isso. Não vou poder mandar um abraço para cada um porque eu vou correr risco de não falar no nome de todos, é claro. E automaticamente eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos ouvintes e dizer que se inscreva, né? Dê um like, puxe o sininho, porque todas as vezes que nós tivermos uma gravação, você vai ser o primeiro a ser solicitado a ouvir. Entendeu? Muito bem. Dani, bom dia. Antes de fazer aqui, você me deu uma brecha aqui, uma porta para fazer uma primeira pergunta, mas eu quero o seu bom dia primeiro. Bom dia, Fernando Carvalho, bom dia, Luan Pontes, bom dia, empresário João Rafael, e bom dia você, telespectador, você ouvinte. Lembrando, como bem disse o empresário, você pode se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para que seus amigos e as pessoas próximas a quem você deseja compartilhar todas as informações que nós falamos por aqui também tomem conhecimento de tudo que a gente fala, que são assuntos bem diversos dentro do nosso podcast, e toda semana você recebe as notificações. Muito bem, então vamos abrir, já que temos aqui a tarefa. Eu queria que você, Luan, que é jovem, mais experiente, né, fizesse aí uma abertura, como foi para você chegar hoje a ser contador, ter seu escritório. Fale um pouco da sua família, faça uma abertura da sua história para a gente aqui. Bom dia, Fernando, bom dia, Dani, bom dia, empresário João Rafael. Quero dizer que é uma honra participar desse podcast hoje, o Conversa Séria, bem falado na cidade de Guarabira, bem visto, né? Então é um prazer imenso estar aqui. Fernando, a minha história começou há muito tempo, ali em 2015, quando eu decidia cursar entre odontologia e contabilidade. Me atraía muito pelo curso de odontologia, mas pelo destino, caí na contabilidade e hoje, graças a Deus, a gente tem um escritório em Guarabira. Hoje somos coordenadores da sala do empreendedor, junto com o seu João Rafael, secretário do comércio de Guarabira. E decidi entrar na área de contabilidade pelo destino, como eu disse. Antes, trabalhava com meu tio, Paulo, no supermercado, e comecei a participar da licitação pela empresa dele. E uma coisa foi atraindo a outra e caí na área de contabilidade e hoje estamos aqui. E Luan, você que é contador, também faz parte da Secretaria de Indústria e Comércio, estamos aí vivendo uma fase de declaração de imposto de renda. Quais são os maiores desafios, você que trabalha na área, para esse momento aqui que o brasileiro está vivendo? Hoje, um desafio para você como contador e também para a pessoa que procura os seus serviços. Hoje a inflação tá subindo, né? A taxa Selic subiu e estamos nesse período de imposto de renda. Todo ano é a mesma correria, né? Uhum. Todo ano, graças a Deus, há 5 anos a gente vem trabalhando, declarando. O período de declaração se iniciou-se agora dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Para quem tem a obrigação hoje, quem tem a obrigação? Pessoas que tiveram rendimento acima de 33.888, ou que operaram na Bolsa de Valores, ou que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil. Então, tem vários fatores que lhe obrigam a fazer a declaração de imposto de renda. Quem tem ganho de capital, também sobre venda de bens e direitos, também tem a obrigação. Então, é um leque, hoje, que a Receita Federal obriga a população a declarar. Luan, e se, por exemplo, eu vou declarar, eu tive um rendimento normal, mas tive também aluguéis de pessoa física.
Aluguéis. Aluguéis tem a obrigação de declarar também. Isso. Assim como o ganho de capital sobre venda e os rendimentos isentos. A obrigação se estende a quem tem aluguel e a quem tem outro tipo de rendimento. Certo. E a declaração de pessoa jurídica, qual é o prazo limite? Como nos últimos anos, Sr. João, o prazo limite para a declaração de pessoa jurídica é 31 de julho. Certo. Esse ano. E aí, Luan, minha pergunta se estende para você e também para o empresário João Rafael. O governo tem esse plano de isentar as pessoas que ganham até R$5 mil do imposto de renda, da declaração do imposto de renda a partir de janeiro do próximo ano. Luan e depois o empresário, como é que vocês enxergam essa proposta aí para o bolso do brasileiro e também em questão financeira e econômica para o país e até para os municípios? Se você já tem uma opinião sobre. Olha, acredito que foi aprovado agora, né? Acredito eu que para quem vai declarar é muito bom, né? Porque o limite hoje se estendendo a 5 mil desobriga muita gente, mas para a economia, o senhor João que entende mais pode falar, acredito que vai prejudicar um pouco. Exatamente, porque aí o ganho passa a ser R$60 mil anual. Se você teve um salário que rendeu até 60 mil anual a partir de janeiro do ano que vem, você fica isento de declarar, exceto se você tiver outras rendas. Aí se você tiver outras rendas, você continua obrigado a declarar, porque o limite é até 60 mil anual, o que corresponde a 5 mil por mês. Agora, o que se entende é que os municípios estão preocupados porque a renda do município, que é o FPM, naturalmente grande parte vem do imposto de renda pago pelos contribuintes. Na medida que isenta uma parte dos contribuintes, há uma tendência da queda, mas isso eu acredito que não pesa tanto, porque no governo Bolsonaro ele reduziu o imposto de renda em 7%, se não falha a memória, foi 7% a redução geral do imposto de renda. E não houve essa queda para os municípios, pelo contrário, os municípios ficaram com dinheiro. Então eu acredito que é uma questão de organização administrativa, porque os municípios vão ter que entender que mais cedo ou mais tarde vão ter que criar renda própria. De onde vão tirar, eu não sei, mas tem que se organizar para tirar renda própria. É tanto que a reforma tributária que está sendo discutida e deverá ser aprovada em breve, ela traz as condições de que os municípios têm autonomia para cobrar os seus impostos. Entendeu? Embora vai ser incluso numa taxa só, mas serão, como o Simples Nacional, Luan é contador e sabe que o Simples Nacional é uma guia só para pagar todos os impostos, mas são separados, Estado e município. O próprio governo federal já faz a separação na hora dos pagamentos. Então eu acho que é a mesma coisa com a nova reforma tributária. Agora o município tem que correr atrás. O município está extremamente contra a lei se dispensar IPTU, ISS não pode ser dispensado, tem que ser cobrado. Então, justamente essa é uma dúvida que eu tenho. Será que isso que foi perdido, de certa forma, não vai ser extraído através de outro tipo de imposto também dentro desse Olha, Dani, você tem que entender que sai do bolso do contribuinte. Não tem jeito. Todo e qualquer benefício. Para tentar ressarcir essa perda, Bolsa Família, doação de gás, doação não sei de que o governo federal faz. Não pensa que ele está fazendo do salário dele, ele está tirando do contribuinte. Do imposto que nós pagamos, da vez que nós vamos no supermercado, comprar um objeto, ou numa loja qualquer, comprar qualquer objeto, naquele objeto está incluso a toda a tributação, e naquela tributação é que vai para os cofres do governo, a arrecadação é feita através dos impostos. E feita através dos impostos, isso aí vem para os municípios. E na medida que chega no município, o município vai ter que saber como gastar. Agora, é claro e evidente que vão ter que fazer economia e buscar receita própria. Um município como o de Guarabira, ele tem uma receita própria altíssima, não só do ISS e do IPTU, mas também do ICMS, que é a circulação de mercadoria e serviço. Então, se você analisar isso, tudo que é faturado, por exemplo, vou dar um exemplo, a nossa empresa, o ano passado, em 2024, ela recolheu de ICMS estadual, ela recolheu quase 7 milhões de reais. 25% vai para o município. Isso é uma obrigação, isso é uma lei.
O governo estadual, a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, ela tem uma obrigação de fazer a distribuição do rateio. Tudo que é recebido através do ICMS para o governo do estado, 75% fica para o governo, isso seja de multa, seja de tributo, de qualquer forma, mas 25% vai para os cofres dos municípios. Ou seja, o município agora vai ter que reconfigurar a sua forma de adquirir esse dinheiro, né, Luan? Que foi ali, que não pode mais tirar aí através das declarações, né, de quem ganha até R$5.000. Isso, é como o seu João disse, o município vai ter que arrumar uma forma de arrecadar recurso próprio para poder suprir a necessidade que vai ocorrer, né, no próximo ano. Uma coisa eu lhe digo, não pense que vai melhorar. Para o trabalhador, para o contribuinte, não melhora, só piora. Porque desde que o Brasil ficou independente de Portugal, que o objetivo é cobrar impostos e mais impostos e mais impostos. É tanto que eu acho que vocês já viram uma frase chamada Quinto dos Infernos. Já. O que é que significa Quinto dos Infernos? É porque, na época, tudo que era produzido no Brasil teria que ser teria que ser destinado aos cofres públicos do governo. E o pessoal reclamava, quando o fiscal chegava para buscar o quinto, eles diziam, vai buscar o quinto dos infernos. Então ficou essa frase, quinto dos infernos. E na nossa cabeça o quinto dos infernos é a parte mais profunda. É aqui mesmo, e agora não é mais um quinto, não. Mesmo. É aqui mesmo e agora não é mais um quinto, não. Já passou de um terço, já está chegando no décimo. A 42% e a tendência é aumentar. E nós vamos continuar trabalhando para sustentar a mordomia dos governos, de uma forma geral. Não é só o governo federal, é o governo municipal, é o governo estadual. Sempre tem a farra do gasto, da gastança. E sai tudo do bolso do povo. Tudo contribuinte. Eu vou contribuir, Dani, com essa história, até do Quinto dos Infernos aqui. Em 1922, iniciou, então, a instituição do Imposto de Renda no Brasil, em 31 de dezembro. Em 1924, a criação da Delegacia Geral do Imposto de Renda. Né, fazendo aqui trazendo alguns dados. Em 1926, dedução para encargos de família passou a ser permitida no Brasil. Em 1932, foram estabelecidas normas para declaração, né, de espólio. Enfim, o imposto de renda, o nosso imposto tem história, viu, Dani? Só para corroborar aqui com essa fala e também acrescentar, o seu João é uma biblioteca, pois né? Trazer aqui o Quinto dos Conversa Infernos. Séria também é conhecimento. Mas eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, o cidadão comum que recebe aí seus 3 salários mínimos, precisa declarar imposto de renda? Queria que você trouxesse aí para o nosso povo. Hoje, o cidadão que recebe acima de 33.888, ele tem a obrigação de declarar. Isso, então, anual. Isso. E aí, como fazê-lo? Onde buscar? Porque muitas pessoas têm dúvida ainda, apesar do imposto ter essa história que a gente narrou aqui, procurar um contador, fazer em casa pela internet, é mais seguro um contador, né? O que eu indico é procurar um contador, né? Hoje, existem várias formas de entregar o imposto de renda. Entrega pelo ECAC e pelo programa. Antes, no ano passado, ainda existia a questão do aplicativo Meu Imposto de Renda, mas esse ano o aplicativo foi descontinuado. Então, o que eu indico hoje é procurar um contador e fazer a declaração. Caso caia na malha, o contador é responsável. É isso, e a gente fica à disposição também. Meu escritório é lá no bairro das Nações, Pontos Assessoria Contábil, na Avenida Brasil. E se precisar me procurar, eu vou deixar o telefone, Dani, é 99863-8627. E aí, Luan, conte sobre o seu trabalho dentro da Secretaria de Indústria e Comércio. Como é trabalhar aí nessa secretaria, que é tão importante, né? De certa forma também casa muito bem com a área que você já atua. Isso. A gente, no ano passado, no ano 2024, fomos candidatos a vereador. Hoje sou suplente. Na cidade eu sou o primeiro suplente hoje. Depois de Marcelo, né? Marcelo está na secretaria, me tornei o primeiro suplente. E na oportunidade, Dona Leia me convidou, a prefeita, de trabalhar ao lado do seu João, Rafael, que é um posto de experiência, né? Eu digo que cada dia eu vou aprendendo mais com ele. Então foi uma oportunidade muito grande e a gente vem tentando melhorar cada dia mais a Secretaria de Comércio e Desenvolvimento para a cidade de Guarabira. Fala nos atendimentos que a sala do empreender fez nesse trimestre, você sabe?
Sei. No primeiro trimestre foram atendidos na Sala do Empreendedor mais de 900 microempreendedores, MEI. Lá na secretaria, na Sala do Empreendedor, nós damos assessoria à abertura, à baixa, a impressão do DAS, a entrega da declaração de faturamento. Então, a gente vê que a Sala do Empreendedor hoje, a de Guarabira, é uma das maiores do estado. Agora, Luan, dentro dessa questão aí de abrir uma empresa ou MEI ou coisa desse tipo, é mais difícil fechar, porque as pessoas têm preocupação no Brasil por essa questão de cobrança de impostos. Dificilmente uma empresa chega a 10 anos de sobrevivência, né? É mais difícil abrir, fechar. O que é que você pode aconselhar as pessoas? Hoje em dia, a média entre abertura e fechamento é de 5 anos. 5 anos? 5 anos. É muito pouco tempo, né? Para quem abre, quer trabalhar, você que é empresário, que se inicia, a média de 5 anos. Costuma-se falar que se passar de 5 anos, a empresa ela sobrevive e vai dando lucro. Na parte de abertura, a abertura de um MEI é bem mais fácil. Você que é micro e quer se regularizar, quer se manter, quer começar a contribuir, quer crescer de verdade, eventualmente, abra o seu MEI, que a abertura é bem fácil, é tranquilo. O pagamento mensal do DAS, a depender, se for serviço, 5% e comércio é 6%. E você vai trabalhando e se regularizando, com certeza o comércio vai crescer. E o MEI, Luan, quem é inscrito no mês, ele pagando as suas taxas mensal, ele tem direito à Previdência Social? Tem. O MEI, pagando a guia mensal, que no caso é 5%, ele tem o direito a todos os benefícios do INSS, como auxílio maternidade, auxílio o acidente, né? E você fica cobertado sobre tudo, Sérgio. Ou seja, fica protegido, né? Fica protegido. Quem não tem uma condição de abrir uma micro, vai para o MEI, que vai para a formalidade, é isso, né, Léo? Vai para a formalidade. O MEI tem a permissão de emitir nota fiscal de serviço, tem a permissão de emitir a nota fiscal de produto. O MEI tem todas as certidões, então ela é uma empresa completa. Com faturamento até quando? O limite de faturamento hoje é até 81 mil anual. E aí, dentro do que você tem conhecimento, qual a porcentagem de empresas de MEIs que acabam sobrevivendo até esses 5 anos, em relação às que são abertas? Hoje, a taxa de MEI é maior. De aberturas. De abertura. E das que sobrevivem até no máximo 5 anos. As que sobrevivem, olha, se você falar em Guarabira, hoje em Guarabira tem mais de 3 mil MEI abertos. Olha só. Então, em Guarabira, o comércio que é pujante, o MEI ele passa dos 5 anos aqui em Guarabira. Muito bem, porque aí o empresário João Rafael poderia comentar com propriedade. Muitos comerciantes acabam não é nem acreditando no trabalho ali, na empresa que abre. Será que não seria ali falta de persistência em ver que aquilo ainda pode crescer além dos 5 anos? Olha, a maioria das empresas abertas aqui no estado da Paraíba... Não, veja bem, a maioria das empresas abertas aqui na Paraíba, elas não são por convicção, vamos dizer assim. Ela abre porque ela viu, por exemplo, Luan abriu uma empresa, uma padaria ali na esquina e tá dando certo, aí o cara disse, vou abrir uma aqui também. Só que o mercado não é assim. O mercado tem que ser um pouco planejado. E além do mais, você tem que ter a vocação para aquele tipo de mercado. Por isso que as empresas abertas no Brasil hoje, entre 10 empresas, somente 2 das 10 passa de 10 anos de idade. O resto morre no caminho. Infelizmente. Por quê? Porque foi mal planejado, foi mal escolhido. Você foi porque o vizinho está bem, aí você acha que vai estar bem também. E não é assim. Existe uma vocação para cada tipo de negócio e a pessoa tem que escolher a sua própria vocação. E também ter paciência, né? Por isso que a gente promove sempre alguns cursos de empreender, porque a pessoa que não sabe empreender, ele não dá para o mercado, ele não dá para o comércio. Ele tem que ter a convicção de saber empreender. O que é saber empreender? É não gastar tudo o que ele recebe. Se ele gastar apenas parte, ele vai conseguir sobreviver. Se ele gastar tudo que recebe, ele não tem nenhum tipo de prosperidade. E ele, Dani, Luan e João Rafael, ele quando sai, por exemplo, de uma empresa para abrir o seu próprio negócio,
ele não pode levar o vício da empresa que ele trabalhava, porque lá no próprio negócio dele ele vai ser a pessoa que varre, que cuida, que abre, que fecha, que apaga a lâmpada, porque senão as contas vêm e não vence, né, Luan? Às vezes a pessoa o seu João deu um ótimo exemplo. Eu vou abrir agora e, enfim, vai dar certo. É um retorno imediato também, né? Por isso que ele falou ali sobre empreender. Empreender é conhecer todo o conjunto, né, da obra para dar certo e não desistir, como você disse, a sua pergunta foi excelente. Eu estava esperando já esse ano ficar rico, não é por aí, né, Luan? E às vezes muita gente nem quer pagar o preço de ter esse tempo de paciência. De começar de baixo. Eu já recebi, inclusive, Fernando, até com uma indagação de um amigo, perguntando como é que faria na vida empresarial para ficar rico. Eu disse, rapaz, se você descobrir, me avise, porque eu tenho 55 anos de mercado e não consegui ainda. Essa sua pergunta encaixou exatamente com essa pergunta que esse amigo fez. Mas é isso, né, Luan? Na prática, você tem que passar até receber um conselho de um contador, né? Não, com certeza. Quando você vai se regularizar, o indicado é procurar um contador, você vai ter uma consultoria, o contador vai explicar o passo a passo, como vai funcionar a abertura, o funcionamento, vai indicar o que é melhor para o cliente, né? E falando sobre o início, no início do meu escritório eu passei 3 meses com 2 clientes. Olha. Se eu tivesse desistido, hoje não estaria onde eu estou e crescendo ainda mais. Muito bem, estamos no nosso podcast Conversa Séria, recebendo aqui o contador Luan Pontes, com a sempre participação especial do nosso diretor-presidente do Grupo João Rafael, um dos grupos que mais cresce no Nordeste do Brasil, e é de Guarabira, é made in Guarabira, gostasse? Já que China e Estados Unidos estão na moda, made in Guarabira. Papo bom aqui, nós dois aqui que não estamos nessa linha e vamos aprendendo, né, Dani? Nós não somos made in Guarabira? Não, eu já sou made in Guarabira, eu tenho a cidadania, você não tem ainda, não, né? Mas vai ter, se Deus quiser, logo você vai receber esse batismo. Eu recebi em 2005, 2006. Mas voltamos aqui pro papo, né? Sim. Estamos chegando ao final de mais um podcast do nosso Conversa Séria com o empresário João Rafael e hoje recebendo também o contador Luan Pontes, falando aqui sobre assuntos de grande interesse para a população de Guarabira e região e para você que nos assiste, seja lá de onde for, do Brasil inteiro, que é imposto de renda, economia, tudo que faz parte aí, que mexe com o bolso do brasileiro. Muito obrigada, Fernando Carvalho, mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Obrigada, empresário João Rafael. E Luan Pontes, nosso convidado. Eu só tenho a agradecer ao seu João Rafael, a Dani, a Fernando, ao Conversa Séria, dizer que é um aprendizado também estar aqui, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a vocês, agradeço a Luan que ter recebido o nosso convite e ter aceito. Dizer que é uma satisfação trazer sempre pessoas que têm conhecimento na área, principalmente nessa área contábil, que é uma das áreas muito difíceis. O bacharel em contabilidade tem uma responsabilidade tremenda. Tanto que eu já assisti uma palestra e depois no final, quando terminar o podcast, eu vou contar a vocês a palestra que eu recebi sobre contador e advogado. Sim. Entendeu? É uma função interessantíssima, a função que é exercida pelo contador. Entendeu? Fernando? Um abraço a vocês, aqui encerrando o nosso podcast dessa segunda-feira na Rádio Cultura e Rural de Guarabira. Um abraço a todos que acompanham, bom dia. Até a próxima edição, se Deus quiser. Tchau, tchau.